Lições bíblicas. Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição 11. O avivamento e a missão da Igreja. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a Igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe. Marcos, capítulo 16, versículos de 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Introdução. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a Igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo, que está em rebeldia contra Deus. Tópico 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. 1. O desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. 2. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: Paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. 3. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Sinopse 1. A transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Tópico 2. O avivamento na missão da igreja local. 1. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. 2. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. 3. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte, para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Sinopse 2. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Tópico 3. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. 1. Primeira Igreja Missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé.
Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários, enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. 2. Evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. 3. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da Igreja, até aos confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sinopse 3. O avivamento é crucial para levar o Evangelho até aos confins da terra. Conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da Igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo.